Fala, gurizada! Beleza? Sou o professor Hilton e venho aqui trazer física para você. Na aula de hoje, nós falaremos sobre os processos de eletrização. Mas para ilustrar legal, quem nunca brincou com o famoso gerador de Van de Graaff? É aquela esfera ao qual você põe as mãos e os seus cabelos se arrepiam. Agora, como a esfera funciona? Qual é o processo por trás disso? E por que quando a pessoa com a mão já encostada, os cabelos se arrepiam? Se ela chegar antes, ele funcionando, ela pôr a mão, ela toma um choque. Que processos estão associados a isso? Vem comigo aqui na aula de hoje que você vai aprender. Iniciamos então o nosso conteúdo, que é uma continuação da aula passada. Se você não assistiu, vou colocar um card logo no começo de nossa aula, mas também um link ao final dela, cujo assunto era carga elétrica. Então, naquele conteúdo a gente aprendeu o que era carga elétrica, depois como que eu posso ter corpos com carga, sem carga, os princípios básicos da eletrostática, e hoje, para a gente entender a ideia geral, entramos nos processos de eletrização, o qual a gente já havia comentado. Então, como é que eu sei que um corpo está eletrizado? Quando ele sofre um processo o qual altera neste corpo a quantidade de elétrons. De que forma? Bem, vamos analisar aqui. Um corpo ele é considerado eletricamente neutro ou simplesmente neutro quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. Este corpo agora ele é considerado eletrizado positivamente quando já ocorre esta alteração e ele passa a ter mais prótons que elétrons. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que foi retirado elétrons desse corpo, ok? Então, retiro elétrons, ele fica positivo, já que elétrons a gente atribui a carga negativa. E eletrizado negativamente é quando há um excesso de elétrons nesse corpo. Ele apresenta mais elétrons que os prótons. Pois bem, está aqui esta é a ideia geral do que a gente praticamente viu lá na aula anterior. Lógico, teve muito mais coisa, mas isso aqui já é uma base para iniciarmos a aula de hoje. Por quê? Como é que fazemos? Como tem que ser feito? O que é capaz de acontecer com o corpo quando eu colocar ou retirar elétrons? Bem, vamos entender esses processos então. Nosso primeiro processo de eletrização é a eletrização por atrito. Consiste em pegarmos dois corpos neutros, ou isolantes de elétricos de materiais diferentes e atritar um no outro. Quem nunca pegou um pente, passou no cabelo, brincou, pegou balão, não é? Isso é a eletrização. Não é o fato de você chegar, tentar pegar papelzinho, grudar na parede, enfim. O fato é só de você passar nos cabelos ou passar na roupa, enfim. Este é o processo da eletrização por atrito. Então eu vou ter dois corpos neutros, isolantes, sendo atritados. Então eu tentei fazer aqui a representação de um bastão, uma seda e você esfregando esta seda. O que acontece após a eletrização? Verificamos que os corpos terão cargas de sinais iguais de módulos iguais e de sinais diferentes. Por quê? Um vai ter mais facilidade de perder elétrons e outro de ganhar. Então ele arranca elétrons desse corpo, ok? Ficando este negativamente e deixando o outro positivamente. Só que a quantidade que ele arranca é o que ele ganha, é o que o outro perde, a quantidade é igual. Bem, então ao final do processo, o que a gente vai verificar aqui? O sinal que esses corpos terão. O vidro, aqui é o vidro, aqui embaixo, e lá em cima é a seda. Então a nossa seda vai ficar eletrizada negativamente. Eita, exagerei aqui. 3, 6, 9, 12. Tem que ter 12 positivo aqui no nosso bastão. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se fosse para dar certo, não ia dar. Bem, tá aí, Então, esta é a ideia. Um fica negativo, o outro fica positivo em mesma quantidade. E aí você me pergunta, mas Hilton, como é que você sabe que a seda é negativa e o vidro é positivo? Bem, isso ocorre por causa da chamada série triboelétrica.
Esta série, ela mostra... Espera aí que eu vou virar de frente para vocês. Esta série, ela mostra os corpos que têm mais facilidade e dificuldade de perder os elétrons. É uma lista, uma tabelinha. Vou colocar só os dois aqui, que seria o vidro e a nossa lã. O que ocorre então? Aqueles que ficam mais para cima na tabela tendem a ganhar mais elétrons. Os mais para baixo, perder elétrons. Essa é a ideia. Você fala assim, mas então quer dizer que o vidro é sempre positivo? Depende. Quem estiver acima dele faz com que o vidro perca elétrons. Por isso que é uma sequência, né, de elementos. Quanto mais acima, maior é a facilidade de perder. Mais abaixo, maior é a facilidade de ganhar esses elétrons. Bem, esta é a eletrização por atrito. Em termos de aplicação, né, onde que nós temos ela? Bem simples. Talvez você esteja agora na sua sala, no seu quarto, um ar-condicionado, aquela camiseta, que agora me fugiu o nome da malha, mas geralmente usada em tecidos esportivos, né? Vamos pensar em a camiseta de futebol, a linda camiseta do São Paulo. Aí você puxa ela, você sente que ela prende no seu corpo. Então o fato dela estar atritando com a sua pele gera uma eletrização. Que é um negócio bem legal. Quando você for dormir, pega aqueles cobertores de microfibra, tá dobradinho. Aqui onde eu moro, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tava fazendo um frio lascado ontem. E aí, quando eu entrei debaixo da coberta bem escuro, né, o quarto bem escuro, eu olhei, comecei a ver os raios, daquele barulhinho que a gente ouve quando pega o edredom e vai abrindo o cobertor. Se você estiver por baixo, você vê, lógico, não é uma descarga elétrica, mas você vê pequenos raiozinhos azuis, você passa a mão assim, faz aquele barulhinho que nem sacolinha de mercado, né? Você vê, é possível sim, tá? Para aqueles que usam pentes de plástico, está penteando o seu cabelo, cabelo seco, seu cabelo começa a armar, é o processo de eletrização por atrito. Por isso que dizem que tem que ser pente de madeira o ideal, porque se fosse usar algum de metal machucaria a cabeça, mas isso seria o melhor. Mas enfim, a ideia é essa. Algo na sua biologia, a polinização, as abelhas geram a ideia dessa polinização devido elas se atritarem com ar. Bem, aplicações aqui são vastas. Basta, né, vocês darem uma pegada. Se você quiser que eu faça um vídeo só de aplicações do dia a dia associados às eletrizações, deixa um comentário aí abaixo que eu faço para vocês. Bem, este é o nosso primeiro processo. Vamos para o próximo. Nosso próximo processo aqui é a eletrização por contato. Bem, o que este processo consiste? Em termos dois corpos condutores, estando pelo menos um deles eletrizado. No caso, eletrizamos aqui o corpo A. Então, o corpo A tem uma carga QA, enquanto o corpo B não possui carga. Compreendido isso? Bem, a gente aprendeu dos condutores que, quando um corpo é condutor, os elétrons estão pela sua superfície, ok? De maneira bem rápida para lembrar. Corpo B, aqui ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, então a gente não faz a representação. Quando então o corpo A e o corpo B entram em contato, esses elétrons que estão no corpo A migram para o B. E toda a superfície externa dos meus corpos passam a ficar eletrizados como se fosse um corpo só. Agora eu tenho um corpo só negativo. Então, este é o processo da eletrização por contato. Se o corpo B estivesse positivamente eletrizado, ele começaria a retirar elétrons do B, né? O corpo A estando positivamente, retiraria elétrons do B, mas ambos continuando positivo. Só haveria uma redução da carga. Então aqui a gente tem uma carga total. O que vai acontecer na separação? O corpo A passa a ficar com menos elétrons do que tinham, porque ele compartilhou parte dos seus elétrons com o corpo B. Agora o corpo A e o corpo B passam a ter uma carga elétrica. Vamos dizer aqui, ó, diferente de zero, para ficar claro para nós. Pois bem, qual é a quantidade de carga que eles têm? Aí depende do princípio da conservação. Nós só precisamos lembrar, deixa eu pegar outra caneta aqui, que o somatório da quantidade de carga
que nós temos antes do processo tem que ser igual ao somatório da quantidade de carga depois do processo. Se aqui tiver 10 coulombs, aqui nada, esse total tem que dar 10 coulombs. Podendo ficar desta forma, 7, 3, 5 e 5, só que isso é um caso específico, 6 e 4 e assim por diante. Bem, tranquilos até aqui? Agora, quando que essa divisão vai ser, como eu disse, 5 e 5? Vai ser por igual. Vamos ali, então, entender o processo das cargas se dividirem por igual. Para que os corpos, então, fiquem com a mesma carga, nós chamaremos eles de corpos idênticos. Isso quer dizer que eles têm a mesma dimensão e a mesma forma. Um exemplo clássico que sempre é cobrado são esferas de mesmo material. Então, aqui eu peguei 3 esferas de mesma dimensão e forma, não é? Esferas de mesmo raio, onde o corpo A tem carga Q, B e C é neutro. Vamos fazer 3 situações aqui. Primeiro, um contato de A com B. Portanto, qual é a carga final de cada um? Bem, basta saber, então, que no início a carga A é Q e a carga B é 0. Isso quer dizer que no final o A tem uma carga linha e o B tem uma carga linha. Como são idênticos, dividimos isso pelo contato entre os dois corpos, metade para um corpo e metade para o outro. Quer dizer que a carga linha A é Q sobre 2 e a carga linha B é Q sobre 2. Tá claro isso? Essa é a condição dos corpos idênticos. Agora, e se eu continuar e o meu segundo contato agora é Q e C? Eu sei que o meu corpo A não tem mais Q de carga, ele tem Q sobre 2, enquanto o meu corpo C, ele está neutro. Beleza? Após o contato, deixa eu melhorar esse 0 aqui. O A passa a ter uma segunda interação, um segundo contato, enquanto o C passa a ter o primeiro. Então, o que nós iremos fazer? Dividir de novo esta quantidade. Como a gente só tinha metade, agora cada um tem Q sobre 4. Isso considerando neutros. Se eles tivessem cargas, somava a carga, porque a gente está no princípio da conservação. Eu somo a quantidade de cargas. E aí eu só vou dividir pela quantidade, porque a gente está tendo que manter o que tinha no início igual ao no fim. E a condição de corpos iguais é trocarem cargas em mesma quantidade. A gente não está saindo daquele processo do que eu tenho antes, eu tenho que ter depois. Se vocês fizerem essas somas, vocês sempre obtêm a do início, ok? Agora, e se fizermos um contato triplo? QA com QB e com QC, os três ao mesmo tempo. Ou seja, QA tem carga Q, QB tem carga 0, QC tem carga 0. E aí, vamos dividir por 2? Aí não, aí depende da quantidade de corpos que estarão em contato. Isso quer dizer, então, que a carga final de cada corpo passa a ser Q dividido por 3. Podemos, então, pensar que a quantidade final depende de N corpos que estarão em contato. E a gente faz essa divisão por N corpos. Enfim, essa é a ideia de corpos idênticos. Note que a todo momento nós estamos falando de corpos condutores, porque a gente olha a eletrização ao seu redor. Se caso colocarmos um corpo que seja isolante, né, ou dielétrico, aí a carga ela fica concentrada no ponto do contato. Não esqueçam disso. Vai lá na definição da nossa primeira aula sobre condutores isolantes. O condutor, a gente olha a distribuição na superfície. No isolante, ela ocorre aonde tem a eletrização. Se for por atrito, aonde eu esfreguei. Se for por contato, aonde encostei. Tranquilos aqui? Essa, então, a nossa eletrização por contato. Como as nossas eletrizações por atrito e por contato compreendida, fica fácil agora de entendermos o gerador de Van de Graaff. Então, lá no início da aula, vocês viram a ideia, a proposta de eletrizar, pôr a mão, os cabelos arrepiarem, mas por que isso acontece? Pois bem,
No gerador, imagina que está desmontado, né? Fiz uma ideia padrãozinha aqui, ó. Nós temos um motor, então, que vai começar a rotacionar dois roletes isolantes associados a uma fita que geralmente é borracha que se coloca. E isso aqui começa a girar igualzinho a uma esteira. E aí nós temos duas escovas, uma inferior e a outra superior. Tem todas as ligações elétricas e afins. A ideia geral aqui é só entender o processo da eletrização. O fato dessa correia ficar rotacionando e passando nas escovas gera uma eletrização por atrito. Para efeitos visuais, vamos então colocar que a eletrização por atrito aqui ocorra de forma positiva. Então as escovas arrancam elétrons, né, aqui da nossa correia. Tranquilos isso? Bem, quando essa correia então passa na segunda escova, a segunda escova tem contato com essa esfera que é oca. Por ser uma esfera condutora oca, a ideia de condutor é que as cargas elétricas se espalhem pela sua superfície. Então essa nossa esfera fica superficialmente eletrizada positivamente. Então, o processo do gerador de Van de Graaff está associado à eletrização por atrito. Agora, quando você coloca a mão sobre ele, já gera eletrização por contato, porque esta carga passa para o seu corpo, deixando o seu corpo eletrizado positivamente. No contato, sinais iguais. Estão lembrados? Aqui, ó, a nossa escova retirou elétrons, então ela está negativa, a correia positiva, atrito. Tranquilos? Bem, e agora é o seguinte, quando eu estou com a mão, então, começo a ficar com o meu corpo todo carregado de cargas positivas. E essas cargas tendem a ir para a extremidade. Por quê? Assunto de aulas mais à frente, ok? Fiquem acompanhando o canal para saber um pouquinho mais de detalhes de várias aplicações. Mas elas buscam sempre mais as extremidades. E aí o que acontece? A carga é positiva, os fios do seu cabelo ficam positivos, positivo com positivo, ocorre uma repulsão. É por isso que o seu cabelo vai arrepiando. Bem, agora e o fato de quando eu chego perto, não estou encostando, está eletrizando, está acumulando carga, e eu chego perto e salto uma fagulha na minha mão. Aí o processo está associado à eletrização por indução. Esta que ainda não vimos e fica para a nossa próxima aula, a qual eu aguardo vocês ansiosamente para podermos aprender um pouquinho sobre a eletrização por indução e as várias outras aplicações que nós temos nos processos. Bem, se você gostou, deixa aí o seu like, o seu comentário. Se não está inscrito, se inscreva e ative os sininhos. Aguardo vocês para a próxima aula. Um forte abraço e um beijo no cérebro.